Boa tarde a todos, rogando a Deus e Jesus que abençoe todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, rogando ao Pai que abençoe a toda a humanidade, todo o nosso planeta Terra. Por alguns instantes, vamos silenciar a nossa mente, entrar em sintonia com o Pai, através do pensamento, através da oração, sabendo que Deus está em toda parte. Logo Ele está dentro de cada um de nós. E o Pai, o amor de Deus, nos acompanha para sempre, porque Deus nos ama à eternidade. E vamos falar com Ele através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nossa prece. Senhor, é chegado o momento em que meu espírito, cansado das lutas, se debruça em êxtase ante o incomensurável. Senhor, sei que sou pequeno, no entanto o vosso poder é tão imenso que minha alma se rejubila na vossa grandeza. Fazei de mim um servo humilde para vos compreender e para vos amar. Colocai no meu peito rebelde a solução dos sentimentos puros de cordialidade, de fraternidade e de humildade. Senhor, fazei que o silêncio demore em mim como um consolo e um conforto. Dai compreensão àqueles que vivem comigo, para que minha alma cansada de sofrer, busque nos caminhos perenes do amor, o abrigo para as minhas emoções. Senhor, sei que o mundo nada me oferece, porém, levantai os meus sentimentos para que eu busque em vós, fonte perene de saber, a solução das minhas caminhadas pelas estradas batidas de incompreensões humanas, de lama e de holocausto. Senhor, amparai a minha consciência para que eu possa viver em vós e, sobretudo, Senhor, colocai nela o senso de responsabilidade, mesmo nas adversidades, para que, vivendo e sofrendo neste amálgama de incompreensões, eu possa vos servir sem sofismas ou equívocos. Senhor, que a vossa vontade se faça em mim, que a vossa vontade se faça em nós, Senhor. E rogando a Deus, nosso Pai, que abençoe todos aqueles que trabalham na seara cristã, católicos, espíritas, evangélicos, abençoando igualmente todos aqueles que professam os mais variados credos religiosos. E principalmente, Pai, te pedimos por todos aqueles que ainda não acordaram para a realidade da vida espiritual, para os ensinamentos de Jesus. Pai, abençoe toda a humanidade que sofre, abençoe todo o nosso planeta. Abençoe também, Senhor, nossas casas assistenciais, educacionais e sociais. Senhor Deus, desejamos o bem a toda a humanidade, que a luz de Jesus permaneça sobre todos nós. Passaremos agora para a prece cantada, o hino a Sheila.
Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a questão 720, 720A, fica hoje em cargo da nossa irmã Jussiara. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva, abrindo as nossas consciências, para que possamos realmente absorver os conteúdos aqui, que serão relembrados, né? Para que nós possamos nos fortalecer na jornada da vida. A questão do Livro dos Espíritos é a parte 3ª, o capítulo 5, a lei da conservação. Privações voluntárias, mortificações. Pergunta 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias como o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Resposta: fazei ao bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Pergunta 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritória é resistir à tentação que arrasta aos excessos ou aos gozos das coisas inúteis. É o homem que tira do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrição. Bem, meus amigos, é uma bênção a gente ter o privilégio de conhecer a terceira revelação, a doutrina espírita, que vem progredindo, evoluindo com as nossas consciências, para que possamos passar as nossas provas e expiações com mais acertos, com menos erros. E Kardec, nessa colocação, ele foi bem enfático e bem iluminado quando ele coloca o questionamento sobre os sacrifícios voluntários. Aqui eu aconselho a todos que gostam da literatura espírita, tem o livro da filosofia espírita, do espírito de Miramês, pelo espírito de João Nunes. Ele esclarece, eu vou ler uma pequena parte, que a nossa explicação é muito mais para um lembrete, onde ele fala: a dor, todos sabemos, é terapia espiritual para as almas, tanto assim que ela sempre existiu na face da terra, bem como em alguns planos do espírito desencarnado. Ela constitui o freio para regular os impulsos inferiores, dando, se ver tanto sofrimento no mundo, quantidade inevitável de hospitais e remédios. Bem, nós sabemos que a Terra é um planeta de prova e expiação. E há milênios, antes de Cristo, o sacrifício do corpo físico era imputado aos homens. Os homens achando que agredindo, que machucando,
que se sacrificando, que se mortificando, se autoflagelando, aquilo seria agradável a Deus. E que seus pecados, suas dívidas, de alguma forma iria acabar. E isso perdura até hoje. Eu falo para vocês até hoje, porque eu sou baiana, eu venho de uma cidade do sertão da Bahia, onde ainda existem os penitentes que autoflagelam toda Semana Santa, em busca de uma punição ou de uma autoflagelação para redimir os seus pecados. E olhem que bênção, gente. Kardec colocou isso com muita sutileza, perguntando aos espíritos se isso era válido, se era bom para o homem. E o que é que os espíritos falam? O sacrifício agradável a Deus é o amor, é uma ação positiva, é um carinho, porque nós já temos um plano de vida traçado com provas e expiações, que expiações já vêm muitas vezes com alguma deformidade física e que nós temos que suportá-la. Não há necessidade, nós estamos no 3º milênio, onde o esclarecimento da nossa consciência do dever cumprido, ela é necessário para que a nossa consciência seja orar e vigiar, para que as nossas ações sejam dignas de um planeta de regeneração. Vamos vigiar, esse é o maior sacrifício, as nossas ações, fazer o autoflagelo. Deus nos deu essa matéria para que nós as respeitássemos, para cuidássemos, não para que a destruíssemos, com falta de alimentação, quando muitas vezes nos privam, as pessoas se privam da alimentação, dizer, eu vou fazer esse jejum, eu vou fazer isso, eu vou me cortar, isso acaba sendo uma patologia desnecessária, porque quando o pensamento se ilumina, que a alma cresce com as ações, com os bons pensamentos, esse é o sacrifício mais agradável a Deus. E que nós possamos, nesse 3º milênio, termos a consciência de que uma boa ação, uma boa palavra, um sacrifício, uma doação, não que nos privássemos, dividisse o pão para com o nosso próximo, sim, isso é muito válido. Agora, paralisar os nossos órgãos, às vezes a ponto de antecipar até a nossa morte, isso é um suicídio. Não é agradável a Deus. E Kardec colocou nessa questão 720 para que nós pudéssemos nos esclarecer que não é mais esse tipo de sacrifício físico, mas o sacrifício moral, de pensamentos, de sentimentos, de emoções positivas. Porque quando nós pensamos, nós irradiamos para todos os lugares. E aquelas pessoas necessitadas de amor e de carinho, elas vão ser beneficiadas. Então, meus irmãos, busquem. Esse livro é maravilhoso. É Filosofia Espírita, ela acompanha o Livro dos Espíritos e nos esclarece muito pouco mais profundo, com mais detalhes, sobre o Livro dos Espíritos. E que Jesus nos abençoe. Nós temos hoje conosco, né, depois de faltar um tempinho, a nossa querida Yara. Ela vai falar para nós questão de escolha na lição 19 do livro Agenda Cristã.
Muito boa tarde a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Que a sua luz clareie os nossos caminhos. Com muita alegria, cumprimento os presentes, aqueles que nos assistem através do canal dessa casa e os muitos desencarnados que certamente se fazem presentes. Todos nós acorremos a essa casa de luz com o mesmo propósito, buscando esclarecimento, iluminação, consolo, cura moral, cura espiritual e cura física. Que possamos todos alcançar esses propósitos. Como já anunciado pela Neuza Terezinha, nós hoje vamos refletir acerca da lição 19 da obra Agenda Cristã, do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Questão de Escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar os seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção a pedra da estrada e, em breve, o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão, e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Quanta luz nessa página brilhante de André Luiz. Antes, eu quero registrar que eu estou muito honrada de ter aqui na minha assistência o professor Emídio, a professora Marisley, engrandecendo esse ambiente, minha grande amiga professora Edna, minha amiga Lu, Ivana. Quanta alegria no início dessa tarde. Esse texto nos adverte acerca das escolhas que fazemos a todo momento, cotidianamente. Foi uma escolha estar aqui. Poderíamos estar em casa, fazendo frio, ventando, né? Debaixo das cobertas, assistindo um filme, ou fazendo café, fazendo biscoito. Mas escolhemos vir a essa casa de oração. E a doutrina dos espíritos, ela é pródiga nos ensinamentos acerca da nossa capacidade de decidir. O livre-arbítrio é lei, é regra, à qual todos nós estamos submetidos. Viver, eu disse, é uma sucessão de escolhas. Por muitas vezes, nós tomamos escolhas racionais, lúcidas, feitas com calma, com tranquilidade. E delas decorrem acertos, consequências positivas, alvissareiras. Mas muitas vezes, nossas escolhas são feitas assodadamente, impensadas, fundadas na nossa ignorância, no nosso egoísmo, na nossa pressa, no nosso rancor.
E as consequências, por óbvio, também são difíceis, também são dolorosas. As leis divinas nos permitem agir livremente. Deus não nos impõe fazer isso ou fazer aquilo, caminhe por ali ou caminhe por lá, não. Ele nos dota de capacidade de escolher, mas nos vincula a essas escolhas. São as consequências da causa, os efeitos da causa, a lei da causa e efeito, a qual todos nós também estamos submetidos e sincronizadas com a lei da evolução e do progresso. A justiça divina, a engenharia celeste, ela é absolutamente perfeita. E nossas escolhas infelizes nos trazem sofrimento, e muito. Não é punição, não é castigo, porque o Pai Celeste não nos pune, mas é resultado, é colheita do plantio inadequado que fazemos a todo momento. Eu me encantei com esse texto de André Luiz, porque todo o nosso sofrimento, se formos refletir, Neuza, decorre de atitudes erradas, de pensamentos inadequados, de gestos impensados, que nós vamos fazendo até automaticamente. E depois, quando chega a colheita, quando chega o efeito, ai, meu Deus, onde eu estava quando eu fiz isso? Por que o Senhor não me advertiu? Não me abriu os olhos, não me socorreu? Quantos de nós, eu mesma, queria ter uma borracha para apagar tantas escolhas indevidas que eu fiz? Quantas escolhas infelizes? Mas o passado está lá imutável. É impossível modificá-lo. Não há borracha que o apague. E para usar uma linguagem de agora, não tem uma tecla de deletar para fazer como num passe de mágica, que todas essas escolhas infelizes que fizemos e que nos causam sofrimento desaparecessem. Mas nós podemos, se o passado está lá, engessado, imutável, o futuro está escancarado à nossa frente. E nós vamos vivê-lo de acordo com o que fizermos agora. Então, o futuro pode ser alvissareiro, o futuro pode ser feliz, alegre. E Chico nos adverte lindamente sobre isso, né? Naquela frase dele tão conhecida de todos nós. Nós não podemos mudar o passado, o começo, mas podemos, a partir de agora, construir um novo fim. Lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual o objetivo da reencarnação. E a resposta é claríssima. A lei de Deus impõe a reencarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. E continua: pelas sucessivas existências, mediante nossos esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, avançamos sempre e alcançaremos a perfeição, que é a nossa destinação final. Com esse conhecimento luminoso
que a doutrina dos espíritos nos oferece, nós entendemos a força e o poder das nossas escolhas nesse caminho que percorremos buscando a felicidade, a luz, a perfeição. E, estudando esse texto, professor Emídio, eu observei que os verbos escolher e colher estão casadinhos, têm a mesma terminação. Um dia de chuva é apenas um dia de chuva. Pode ser um dia bom ou pode ser um mau dia. Para mim, um dia de chuva, Neuza, é sempre bom. Eu amo chuva. Por mim, chovia todo dia. O barulhinho da chuva, a chuva lavando os telhados, as árvores, molhando o chão, irrigando a terra, umidificando o ar. Para outros é um dia horrível. Ah, eu vou sair, vou molhar meu pé a hora que eu tiver que andar na calçada, vai respingar na minha roupa. E pior, essa escovinha que eu fiz, o meu cabelo lisinho vai embora. Essa chapinha vai se perder na umidade da chuva. O dia é muito ruim. Escolha. Onde eu trabalho, quando o prédio foi construído, há 20 e tantos anos, foram plantados muitos ipês amarelos num lugar que é o estacionamento. O estacionamento é aberto. Ipês e acácias. E quando os ipês florescem, fica lindo. Eu estava saindo do trabalho, umas mais de 18 horas, e uma colega estava do meu lado, nós saímos juntas. E eu vi o estacionamento forrado de flores, o chão, os carros cobertos de flores amarelas. E eu falei para ela, olha que maravilha, que pintura, essas flores lindas forrando os carros e o chão. Ela virou para mim e falou assim, não acho graça nenhuma. É só para a gente escorregar e torcer o pé, se não quebrar o braço. Questão de escolha. E aí, fica clara essa capacidade que nós temos de optar pelo bom ou pelo ruim, pelo feliz ou pelo infeliz, pelo alegre ou pelo triste. E cada escolha vai nos conduzir a um caminho de alegria, a um caminho de esperança, a um caminho de otimismo, de confiança em nós mesmos e em Deus, ou um caminho sombrio, triste, azedo. Nós escolhemos fazer o dia bom ou ruim, levantarmos gratos numa segunda-feira, hoje fazendo frio, ventando, mas nós levantamos, fizemos o café, né, Neuza, no coador de pano, com o pozinho da feira lá, que o seu Moacir vende, que ele torra. Coar o café, ir à padaria comprar o pão, ler o jornal físico, eu tenho mania de que é físico. É motivo de alegria, de gratidão. Quantos não levantaram? Quantos não dão conta de coar um café? A minha mãe, por exemplo, que era uma cozinheira, que enchia essa mesa aqui num minuto, com a habilidade que ela tinha para cozinhar. E hoje, coitadinha, padecendo de Alzheimer há 10 anos, não dá conta de fazer um café. Então, nós temos que ver tantas maravilhas que Deus nos concede. Ele nos deu discernimento, inteligência, saúde física,
conhecimento da doutrina dos espíritos para nos mostrar o caminho. Está tudo aí à nossa frente, dependendo do que vamos construir com nossas escolhas. E quando eu estava estudando esse texto, eu encontrei nesse livro do Zé Carlos de Luca, que eu gosto muito, o livro chama Feliz. Na lição 29, que chama O Poder da Escolha, Marisley, ele fala de Mandela. Ele diz, Nelson Mandela, símbolo da luta contra o apartheid, aquela segregação racial tenebrosa que existia na África do Sul. Por conta dessa sua luta, ele foi preso e ficou encarcerado 27 anos. Ao sair do cárcere, ele disse, a prisão, longe de enfraquecer meu espírito, tornou-me mais determinado a continuar nessa luta até a vitória. Ele escolheu a esperança, ele escolheu o futuro, ele não escolheu a mágoa, o rancor, o desânimo, a descrença. Ele saiu animado e não deixou que os seus sonhos morressem e continuou na sua luta, mesmo tendo sido libertado, já contando com 72 anos de idade. Aos 76 anos, ele se elegeu o primeiro presidente negro da África do Sul. E pôde fazer as mudanças e as reformas para serenar, para amenizar aquela segregação racial absurda. E ele, após um mandato de 4 anos, deixou a vida política, mas continuou trabalhando na defesa desse seu ideal, desse seu propósito, e viveu e morreu feliz aos 95 anos de idade. Escolheu realizar, escolheu concretizar seus sonhos, seus ideais. É exemplo para todos nós que nos esmorecemos tantas vezes, que desanimamos, que caímos no caminho. E André Luiz nos adverte, fixe na pedra do caminho, que toda a estrada virará um imenso pedregal. Procure só defeito, e você não verá outra coisa. Busque ver só o marginal, o criminoso, o agressivo e o violento, e você se afastará de todos os que estão aí continuamente a fazer o bem. Voltemos o nosso olhar, a nossa observação para o bem que nos cerca. Mas o bem é calmo, o bem é tranquilo, o bem não é escandaloso como o mal, o bem não faz barulho, o bem não interessa à mídia, o bem não dá audiência. Nós somos bombardeados 24 horas por dia com o mal. E nós passamos a olhá-lo continuamente, sem observar tantas maravilhas que nos cercam. E tem uma outra historinha que a gente precisa pensar nela, que é tão bonitinha, que De Luca traz aqui nesse mesmo texto. Ele conta que Charles Chaplin, certa feita, estava passeando pelo interior, e ele chegou na cidade, estava tendo um concurso.
concurso para imitadores de Charles Chaplin. Ele falou, vou me inscrever. E ele se inscreveu. E perdeu. Foi desclassificado. Ficou em 5º lugar. Aí pensamos, como que alguém poderia imitar Charles Chaplin melhor do que ele mesmo, não é? E ele encontrou quem o fizesse melhor do que ele. E ele achou graça. Ele se encantou com aquilo. Tem gente que faz a mim melhor do que eu mesmo. Ele não ficou soberbo, ele não ficou arrogante nem orgulhoso, ele compreendeu que tem gente que faz o que nós fazemos muito melhor. Então, de tudo isso, nós entendemos que todas as mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida passam por nossas escolhas. Não é o chefe religioso, não é o padre, não é o médium espírita, não é a vidente, não é o pastor que vai mudar a nossa vida. Somos nós mesmos, com as escolhas que fizermos. Paulo nos adverte, lá em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Depende de nós. Como dizia uma musiquinha muito cantada na televisão pelas crianças, né? Depende de nós. A mudança que nós desejamos no mundo. A mudança é aqui dentro. E ela contagia o nosso entorno. E, através desse contágio do bem, nós podemos modificar o mundo. Primeiramente, modificando a nós mesmos. Para concluir, fracasso ou recomeço, ingratidão ou gratidão, mágoa ou perdão, pessimismo ou otimismo, inércia ou atitude, pesadelo ou sonho, complicar ou simplificar, fazer guerra ou viver em paz, odiar ou amar, isolar ou integrar, ter razão ou ser feliz, orgulho ou humildade, morrer, morte ou vida. O que vamos escolher? O destino, o amanhã, essa estrada que está à nossa frente para ser percorrida, depende de nós, das nossas escolhas. Eu tive 2 escolhas hoje: vir para cá, me levantar, me animar, ou envolvida em dificuldades que eu estou enfrentando por conta de péssimas escolhas, cobrir a cabeça com lençol e ficar por lá. Estou aqui, feliz, com essa casa que me recebe com tanta alegria, Neuza. Alegre por ver tantos queridos aqui na assistência. Escolhi não sucumbir às consequências das escolhas infelizes. Porque se permitirmos, elas serão âncoras a nos prender no sofrimento, no arrependimento, na tristeza e na desesperança. Que Jesus siga nos abençoando, nos dando força, coragem, bom ânimo, alegria e discernimento para fazermos escolhas felizes que nos levem
no caminho da luz e da felicidade. Paz e bem. Muito obrigada, muito obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Jussara, nossa irmã Yara, fez uma ótima escolha, nós é que ganhamos. Então vamos passar para a segunda parte, a hora sublime do passe. Vamos descruzar as pernas e os braços, sentando comodamente, colocando as palmas das mãos sobre a coxa levantada para cima, entrando em sintonia com o Pai, em oração, fechando os olhos suavemente. Através da meditação vamos nos preparar. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou com teu canal vazio. Água viva da fonte divina da vida, saúde e felicidade. Flui, flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim, plenitude infinita de Deus. Com as bênçãos de Jesus, a colaboração dos amigos espirituais, convidamos nossos irmãos para se dirigir assistência para o passe.
Minutos de sabedoria de Torres Pastorino. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que se diz amar, demonstra que verdadeiramente que não ama. Ao contrário, revela o seu egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é os das mães que sabem amar com renúncia. E aproveitando esses minutos finais de muita elevação, vamos vibrar por todos aqueles que colocaram seus nomes nos cadernos, nas papeletas sobre a mesa, na nossa central de vibração, rogando a Deus, nosso Pai, que traz o alívio para aqueles que sofrem, que abençoe a todos, socorrendo nos seus problemas que afligem tanto, dando o lenitivo que tanto necessitamos. Em favor de Cláudia Cordeiro de Brito, na UTI do Araújo Jorge, Caio de Oliveira, no Parque Ibirapuera, Aparecida de Goiânia, Wanda Vieira da Silva, Pedro Moura Guedes, Ionita Ferreira Neri, no Hospital Santa Helena, Sandra Souza Rocha e Luciano Roque, no setor universitário, e nossas irmãs que não puderam comparecer hoje, Elizabeth Mundinha, Joselita, Celina Neri, Talma Sampaio, Karina, Gilmê, e todas aquelas que não avisaram, mas certamente não puderam comparecer por algum problema, que elas recebam as bênçãos de Jesus. E também pediremos para os nossos desencarnados, lembrando sempre que a morte é apenas uma mudança de plano, porque nós somos espíritos eternos. Pela nossa desencarnada Eliette Magda Lorenzo, Lázara Fernandes Moraes, José Francisco de Araújo, Magali Lima de Carvalho, Luiz Carlos de Carvalho, Mirna Lia de Lima, Eurides Matias e o nosso tão querido Divaldo Franco. Que todos possam receber muita luz, muita paz. Com certeza estarão beneficiando os seus passos na eternidade com muita luz e com muito amor. Com o coração cheio de gratidão, na certeza de que retornaremos para os nossos lares melhores do que quando aqui chegamos, desejando uma semana de muita paz, de muita bênção. Vamos chamar a nossa irmã Marisley, que faça a prece final. Querido e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse instante de paz, tranquilidade, harmonia e união, em que nos reunimos para aprendermos um pouco mais a respeito dos teus ensinamentos. Quantos aprendizados tivemos nesta tarde. Somos gratos. Assim, Mestre querido, que essas vibrações possam irradiar e alcançar todos os lares desta região. Abençoa, Senhor, o lar de cada um aqui presente. Vá lá, Senhor, leve a luz, leve o amor, leve a paciência, o perdão, a fartura, a paz. Leva, Senhor, a todos aqueles mais necessitados do que nós, enquanto nós, gratos por tantas bênçãos, elevamos o nosso pensamento à espiritualidade maior. Mestre querido, que no decorrer desta semana possamos ser raios de luz e que todos que se aproximarem de nós sintam em nós a tua presença, a tua paz, o teu amor e a tua sabedoria. E envolvidos
neste sentimento, nesta altíssima vibração, que possamos escolher o melhor caminho, que possamos também ser inspiração para os melhores caminhos. E é nesse sentimento, falando muito mais com o coração do que com a mente, possamos elevar a nossa mão direita e mentalizar toda a terra envolvida em amor, em luz, em sabedoria. E vamos repetir então. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Que assim seja. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Eu já vou. Maravilhosa por ti. Tudo bem? Eu tirei uma foto só para te mandar.